Sejam bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai destrinchar passo a passo a série de falhas estruturais que se acumularam e aceleraram drasticamente a inundação de 2024 na região de Canoas. E olha, não estamos falando só de chuvas fortes, tá? A gente está falando da anatomia de um desastre que foi, na verdade, impulsionado por gargalos reais na nossa própria infraestrutura urbana. Os dados mostram um efeito dominó que é, para dizer o mínimo, chocante. Imagina a situação. Uma única peça de infraestrutura, totalmente obsoleta, acabou virando o catalisador, o verdadeiro ponto de ignição para um desastre urbano massivo. O que é mais fascinante e trágico ao mesmo tempo é perceber que esse problema já estava ali, adormecido por décadas. Para entender isso direito, vamos mapear essa enchente em 5 estágios bem precisos. Primeiro, o clube e o rio. Segundo, a ponte férrea desativada. Terceiro, o bloqueio e o transbordamento. Quarto, o retorno da água. E, fechando a conta, as falhas nas bombas. A ideia é seguir exatamente a rota da água. Então, fase 1, o clube e o rio. Vamos dar uma olhada no contexto geográfico antes de tudo. Para ancorar nosso mapa espacial, a gente tem o Clube Náutico Albatroz. Fundado em 1958, é uma instituição super histórica com 66 anos de presença marcante na comunidade local. Ele fica ali no bairro Niterói, coladinho no rio Gravataí, ao longo da Rua do Dique. Essa história toda prova o quanto a vida da comunidade dependeu e conviveu em harmonia com essas águas ao longo de tanto tempo. Antigamente, ali perto de empresas como a Unifértil, o rio Gravataí funcionava como um canal aberto, super livre para a navegação e o transporte de cargas. Só que o avanço urbano foi acontecendo, e acabou inserindo obstáculos estruturais muito pesados nessa hidrovia. E é exatamente um desses obstáculos modernos que nos leva à raiz do problema. O que nos leva à fase 2, a ponte férrea desativada. Esse é o obstáculo principal. 40. Esse é o tempo exato, em anos, que essa ponte ferroviária específica está completamente desativada. Pensa bem, são 4 décadas inteiras em que a estrutura simplesmente ficou lá sobre o rio, sem função absolutamente nenhuma, só ocupando espaço. E aí a pergunta natural que surge é: de quem é a responsabilidade por manter o local seguro, elevar ou até remover essa ponte de lá? Bom, os documentos apontam que a propriedade é da União, através do DENIT, enquanto a concessão de operação é da Rumo RS. Mesmo com esse arranjo, o fato é que nenhuma das entidades tomou providências reais ao longo desses 40 anos. A estrutura continuou lá, intocada, acumulando riscos. Essa permanência ilustra de forma muito clara um perigo iminente. É só notar a discrepância enorme. As pontes modernas ali ao redor, como as da BR-116 e do Transurb, foram construídas em uma elevação super alta e segura. Já a antiga ponte de ferro fica absurdamente imprensada no meio, coisa de 5 metros abaixo das vizinhas. Em dias normais, ela deixa só de 1,5 metro a 2,5 metros de espaço livre acima do nível da água. É um vão minúsculo para um rio que já tem um histórico conhecido de cheias. Agora vamos para a fase 3, o bloqueio e o transbordamento. A barreira física que mudou tudo. Quando a chuva apertou para valer, a enchente começou a arrastar quantidades absurdas de vegetação arrancada, árvores e entulho urbano rio abaixo. Lembra daquele espaço reduzido sobre a ponte de ferro? Pois é, todo esse material foi parar lá. O acúmulo contínuo dessa vegetação, junto com lixo, criou uma verdadeira armadilha. A coisa se compactou tanto que formou uma barreira física extremamente rígida e impenetrável, que bloqueou o fluxo do rio Gravataí por completo. Com o rio literalmente impedido de fluir para frente, o resultado físico foi um só: um transbordamento lateral imenso. A água estava presa, sofrendo uma pressão absurda contra aquele entulho todo na ponte e precisava ir para algum lugar, sendo forçada a derramar de forma muito abrupta para os terrenos vizinhos mais baixos. E para onde ela foi? Ela forçou a saída lateral e atingiu em cheio o bairro vizinho, o Rio Branco. Esse é um detalhe absolutamente crucial para a gente entender a cronologia da coisa toda. A inundação severa das casas no bairro Rio Branco não começou só por causa do volume de chuva caindo. O ponto de partida exato foi esse bloqueio físico gigante criado pela ponte férrea desativada. Entrando na fase 4, o retorno da água. A direção para Niterói. Acontece que, em vez da água simplesmente baixar e voltar para a calha do rio, aquele volume colossal que tinha invadido o Rio Branco encontrou a topografia do lugar. Esse layout urbano fez com que a água fizesse uma curva e começasse a fluir para trás, virando direto em direção ao bairro de Niterói.
Mas onde exatamente essa água do Rio Branco entra em Niterói? O segredo está na engenharia do dique que separa os dois bairros. O dique tem as chamadas passagens de nível, que são aquelas aberturas no nível do solo para o trânsito passar. Durante a enchente, essas passagens funcionaram literalmente como portas escancaradas. A água do transbordamento foi toda canalizada por essas brechas, inundando Niterói completamente pelas costas e contornando todas as defesas tradicionais. O que nos leva à fase final, a 5, as falhas nas bombas, o colapso da nossa última defesa. As casas de bombas 1 e 2 são praticamente os pulmões de Niterói, projetadas para drenar ativamente a água acumulada no bairro e jogar tudo de volta para o rio. Mas para isso funcionar, o canal precisa estar livre. Sob a força de um evento tão extremo, com um volume assustador de água e o sistema já completamente sufocado, essa infraestrutura entrou em colapso. O maquinário simplesmente não aguentou o esforço extremo e quebrou. E essa falha técnica não só impediu a drenagem, tragicamente, a quebra permitiu que a água do rio fluísse no sentido inverso, passando por dentro dos próprios dutos e despejando água diretamente nas ruas de Niterói. Ou seja, piorou ativamente uma situação que já estava crítica. Como resultado direto desse retorno da água causado pela falha nas bombas, mais ou menos 10 ruas paralelas ao dique Niterói ficaram debaixo d'água de forma imediata e muito profunda. Os moradores, que contavam com aquela estrutura para proteção, viram a água subir vinda do exato sistema que deveria estar ali para escoá-la. Para tentar combater essa falha massiva, as medidas emergenciais tiveram que ser monumentais. Equipes correram contra o tempo para instalar geradores portáteis e restaurar a energia. Várias bombas secundárias adicionais foram trazidas às pressas para o local. E usaram até boias de marcação de forma improvisada para tentar gerenciar e monitorar a movimentação do nível da água dentro do bairro, tentando de tudo para escoar Niterói. Fechando essa nossa análise, a lição central que fica é pesada, mas muito clara. A gente viu como uma ponte abandonada há 40 anos iniciou todo um transbordamento, como as aberturas no dique deixaram a água entrar pelas costas e como equipamentos essenciais falharam na pior hora. Diante disso tudo, fica a provocação. Como é que o planejamento urbano e uma manutenção verdadeiramente proativa podem evitar que eventos naturais severos se transformem em catástrofes estruturais? É uma reflexão urgente sobre resiliência e sobre as pontes que decidimos, literalmente, abandonar pelo caminho.